Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é meu aluno de Direito da Faculdade Serra Dourada de Altamira, em especial aos alunos de Teoria Geral de Direito do professor Emílio Marcos Mendonça. Vamos dar continuidade à nossa aula sobre ordenamento jurídico. Em nossa última aula, nós falamos sobre ordenamento jurídico na visão de Hans Kelsen, tá? Onde ele categoricamente fala que o sistema de norma jurídica, certo, é formado por normas que permitem ou obrigam determinadas condutas. O ato de coação, né, da imperatividade da norma apenas exercido dentro de um campo jurídico, quando uma determinada conduta é contrária ao direito, certo? Então, as normas jurídicas, né, o ordenamento jurídico por si só, são objeto de estudo da ciência jurídica e recebe o nome de direito positivo, segundo Hans Kelsen. Ok? Então, dando continuidade à nossa aula, nós iremos falar hoje sobre o ordenamento jurídico na visão de outro grande doutrinador, de outro grande jurisfilósofo, que é o Norberto Bobbio, correto? O autor, ele pactua do mesmo entendimento de Hans Kelsen, praticamente. Isto é, da perspectiva normativa, ou seja, isso significa reconhecer o caráter normativo da própria existência humana, ou seja, da própria conduta, né, seja ela individual ou coletiva, correto? Então, Norberto Bobbio, ao reconhecer, né, essa perspectiva normativa, elege como objeto de sua análise as regras de conduta de uma determinada sociedade, ou seja, isto é, para ele, suas normas, correto? É importante também salientar e destacar que a atividade normativa humana não se restringe à norma jurídica estatal. Sabemos que o Estado possui um monopólio, né, o monopólio das normas jurídicas, da criação das normas jurídicas, correto? Aliás, ainda ressalta o autor, né, Bobbio, que a concepção estrita do direito como direito estatal está vinculado ao movimento histórico específico, certo? Ou seja, trata-se de um processo de centralização do poder normativo e coativo do Estado, que caracterizou o surgimento do Estado Nacional moderno, tá? Neste sentido, quando identificamos restritivamente o direito como um sistema jurídico estatal, ou seja, como ordenamento jurídico estatal, assim como Bobbio fala Bobbio e também Hans Kelsen fala que o direito, que é o ordenamento jurídico, a ciência jurídica é o próprio direito positivo, certo? Então nós estamos reproduzindo o ponto de vista que o próprio Estado tem de si mesmo e da experiência normativa humana. Certo? Então, para a gente poder ilustrar melhor para vocês, né, devemos comparar a sociedade medieval e a sociedade moderna quanto à questão do ordenamento jurídico nessas épocas, certo? Então, vamos lá. Quando nós falamos da sociedade medieval, tem como principal característica o pluralismo jurídico. O que quer dizer isso, professor? De modo que ela era formada por vários ordenamentos jurídicos. Pluralismo, você fala plural, vários, certo? Que se opunham ou se integravam. Ou seja, havia ordenamentos jurídicos universais, como a igreja, por exemplo, o próprio império, certo? E também havia ordenamentos jurídicos particulares, abaixo da sociedade nacional, como podemos também citar, como, por exemplo, os feudos, as corporações e as comunas, certo? Então, mesmo a família, considerada na tradição do pensamento cristão como uma sociedade natural, era um ordenamento à parte, certo? Então, essa visão, segundo Bobbio, é da sociedade medieval, onde há, ou seja, um pluralismo, né? Vários ordenamentos jurídicos dentro do próprio Estado, certo? Já nos tempos modernos, né, na sociedade moderna, tem como político principal, como ente político principal, o Estado.
Ou seja, o Estado detém um monopólio. Ou seja, a sociedade moderna formou-se por meio da eliminação ou da absorção dos ornamentos jurídicos superiores e inferiores à sociedade nacional. Certo? Mediante um processo que poderia ser chamado de monopolização da produção jurídica. Ou seja, então, nos tempos modernos, na sociedade moderna, e que vale para hoje, entendeu? A sociedade hoje ela é monopolizada, ou seja, o Estado detém esse poder, né, de aplicação e criação das normas. Correto? Em tempo, salienta Bobbio que a polêmica entre essas duas teorias, ou seja, a monista e a pluralista, é um problema de semântica e não de ideologia, ou seja, é uma questão de interpretação do texto legal propriamente dito, não da forma ideológica que foi criada esse ordenamento jurídico. Enquanto que a corrente monista emprega o termo direito em seu significado mais restrito, ou seja, direito é igual a lei, certo? A pluralista empresta ao significado direito um significado muito mais amplo, tratando o direito como se fosse uma manifestação normativa produzida por outros grupos sociais, que não o Estado. Correto? Então, a grande corrente, que nós usamos hoje, a corrente monista, que diz que o direito é igual à lei, diferente da pluralista, que diz que direito ele tem um sentido muito mais amplo, muito mais aberto. Ou seja, não está ligado somente às normas criadas pelo próprio Estado. Correto? E Hans Kelsen compactua também desse entendimento de Bobbio. Certo? Já quanto à questão de justiça, validade e eficácia, Bobbio ele tem o seguinte entendimento, que tais critérios estão relacionados à valoração da norma jurídica. Ou seja, que a norma jurídica, em relação à sua validade, à sua eficácia e também a questão de justiça, correto? Ela está ligada à sua valoração, certo? Que são independentes, ou seja, independentes de si. Uma coisa tem suas características independentes, porém interligadas, certo? E representa 3 ângulos, né? Ele classifica em 3 ângulos diferentes essa questão da justiça, validade e eficácia. Lógico, baseado primeiramente, né, unicamente quanto à valoração da norma jurídica, certo? Diante dessas perspectivas pelas quais é possível atribuir valor à norma jurídica, a gente pode nos perguntar 3 perguntas, certo? Primeira pergunta, inclusive eu já falei isso em aulas anteriores, né? Mas vou repetir mais uma vez. Quanto à questão da valoração da norma, segundo o entendimento de Norberto Bobbio, certo? Se ela é justa ou injusta. Ou seja, quanto à justiça, perguntas, ela é justa ou ela é injusta? O problema da justiça é o problema da correspondência ou não da norma aos valores últimos que inspiram determinado ordenamento jurídico. Com isso, Bobbio se afasta do afã de eleger quais são os valores últimos, atendo-se ao fato que todo ordenamento jurídico persegue determinados fins. Desculpa, gente. E concluindo que o problema da justiça ou injustiça da norma é um problema moral, deontológico. O que significa deontológico? Deontológico vem da deontologia, que é a ciência do dever, ou seja, tem ligação com a filosofia moral, certo? Esse termo foi usado pela primeira vez por Bentham, né? Então, o problema moral, como você sabe, é do plano dever-ser. Dever-ser. Outro questionamento que devemos fazer é quanto à questão da validade. Se ela é válida ou inválida. Enquanto o binômio justiça e injustiça de respeito ao juízo moral, de valor, a questão da validade da norma jurídica, faz juízo de fato. Olha aí. Vamos fazer de novo essa relação, essa correlação. Enquanto o binômio justiça e injustiça
de respeito ao juízo moral, ou seja, ao juízo de valor da norma jurídica, a questão da validade ou invalidade da norma jurídica faz o juízo de fato. Ou seja, pode dizer que faz o juízo empírico racional, que tendo por finalidade buscar descobrir se determinada regra se constitui como uma regra de verdade, ou seja, válida, propriamente dita. O juiz que determina a validade, ou seja, da norma, e se dá em 3 eixos, né? A validade jurídica, né? O juízo que determina a validade jurídica da norma jurídica para Bobbio, ela se concretiza, né, em 3 eixos. Que eixos são esses? Primeiro, investigar se a autoridade que criou a regra tinha um poder legítimo para emanar normas jurídicas. Ou seja, se a autoridade tinha legitimidade para legislar. Ou seja, se ele é detentor do poder estatal. Para Bobbio, não é qualquer pessoa que tinha esse poder, né, de criação, de investigar ou até mesmo criar uma norma. Então, perdão, investigar não, de criar essa norma. Ou seja, era necessário ser uma autoridade competente. E Kelsey também compactua com esse entendimento, certo? Outro eixo que Bobbio verifica, que é outra questão da validade, verificar a compatibilidade da norma com o ordenamento. Ou seja, seguindo a teoria da hierarquia das leis de Kelsey. Que hierarquia é essa? Da questão da norma fundamental, onde a norma fundamental em nosso ordenamento jurídico é a Constituição Federal, sendo a Constituição Federal a nossa norma superior, certo? De onde emana todas as nossas leis do nosso ordenamento jurídico. Ou seja, se não houver compatibilidade com o ordenamento jurídico, com a Constituição Federal, no nosso caso a norma fundamental superior, ou seja, essa norma não vai ser compatível, ou seja, ela não vai ter validade, certo? Tá? E outra coisa, outro eixo que Bobbio fala é verificar se ela não foi abrogada posteriormente, ou seja, se ela não perdeu sua validade por força de uma nova lei hierarquicamente superior, se ela não foi, né, revogada. Correto? Então, para verificar realmente a validade de uma norma segundo o Bobbio, primeiramente, verificar se ela foi feita por uma autoridade competente. Verificar se ela possui compatibilidade com a norma fundamental, no nosso caso, né, da hierarquia das normas, conforme Hans Kelsen, a Constituição Federal. E verificar se ela não foi revogada, né, por uma lei superior a ela. Correto? Outra questão, outra pergunta também que Bobbio sempre questiona é perguntar se ela é eficaz ou ineficaz. Professor, como assim? Vamos lá. A exemplo do que ocorre no Brasil, onde você tem leis que pegam as leis que não pegam. Professor, como assim? Pegam e não pegam? A exemplo que ocorre no Brasil, tem leis que pegam e tem leis que não pegam, ou seja, tem leis que produzem seus efeitos e tem leis que não produzem esses efeitos, certo? Sabe que o fato de uma norma jurídica existir não é suficiente para afirmar que ela é seguida. Logo, o problema da eficácia, segundo Bobbio, né, é um problema empírico, ou seja, de experiência, ou seja, do plano do ser, uma vez que é verificado factualmente, né, ou melhor dizendo, fenomenologicamente, ainda pode dizer que se trata de um problema sociológico, já que cabe indagar sobre a dinâmica social que faz com que certas normas sejam seguidas universal e espontaneamente, enquanto outras normas são seguidas apenas quando acompanhadas de coação, enquanto outras são burladas apesar de haver coação, com ou sem ela. Correto? Então, nesse entendimento, né, segundo a visão de Bobbio, há leis que, mesmo ela existirem, ela não produz seus efeitos, ela não tem eficácia. Por quê? Porque também muitas vezes trata de um problema da própria sociedade, sociológico,
certo? Ou até mesmo jurídico, assim dizendo, certo? Então, neste diapasão, nessa problemática, né, nisto que acabamos de falar, o jurista procura salientar esses três binômios, né? E é capaz de revelar sua posição jurisfilosófica. Se não, vejamos, olha lá. Falamos em validade, justiça e injustiça, validade e não validade e não validade, e eficácia e não eficácia. São esses três binômios, correto? Então, com base nesses três binômios, né, podemos traçar uma posição filosófica, né? Vamos ver. Partindo desses conceitos, desses preceitos que acabamos de falar, o que pensamos ao pensamento justnaturalista? Né? O que a corrente justnaturalista fala a respeito disso? A corrente justnaturalista tem em comum a intenção de priorizar o problema da justiça ou não injustiça, em detrimento da validade ou invalidade e da eficácia ou não eficácia ou ineficácia. Ou seja, os defensores do direito natural insistem no caráter universal de determinados direitos, subordinados a quem? A validade e a eficácia da norma jurídica, a algum valor ético, moral, considerado natural, ou seja, universal. Já para o pensamento positivista, ou seja, o positivismo jurídico, no qual é praticado em nosso ordenamento jurídico, né? Fala o seguinte: sabendo que essa corrente tem na norma jurídica estatal o núcleo do seu objeto de estudo. Olha aí, a corrente justpositivista, né, no qual nosso ordenamento segue, ela tem como primazia, né, a norma jurídica estatal. Ou seja, o núcleo do seu objeto de estudo. É fácil perceber que o justpositivismo confere primazia ao binômio validade e invalidade, certo? No entanto, é importante destacar algumas nuances no interior dessa escola de pensamento. Ou seja, enquanto que o justnaturalismo, né, é defensor, né, quanto à questão do caráter universal, né, do caráter natural da norma, né, ele se vale da validade, também da eficácia, ou também do valor ético ou moral. Já o pensamento justpositivista, somente, ele se baseia a primazia no binômio validade e invalidade. Se essa norma ela é válida, ela produz seus efeitos. Se não for válida, ela se torna ineficaz, certo? Quando Kelsen afirma que o que constitui o direito como tal é a validade, ele não quer absolutamente afirmar ao mesmo tempo que o direito válido também é justo. Olha aí. A corrente justpositivista, ela fala a corrente diz que a sua primazia é contra a questão validade. O binômio validade e invalidade. Lógico, se uma lei ela é válida, ela vai produzir, em regra, seus efeitos, certo? Se é inválida, ela se torna ineficaz, tá? Só que Kelsen diz o seguinte: não é o fato dessa lei ser válida que o direito, né, vai trazer justiça. Ou seja, que o direito válido também é justo, certo? O que quer dizer dar primazia ao problema da validade ou não é justamente separar o problema estritamente jurídico do problema do valor da justiça. Ou seja, da ordem ético-moral. Tá? Então, podemos concluir que Bobbio estuda o conjunto de normas que constitui o ordenamento jurídico. Ou seja, para este autor, para Norberto Bobbio, as normas jurídicas nunca existem isoladamente, mas sempre em um contexto de normas com relações particulares entre si. E a este contexto de norma é o que costumamos chamar de ordenamento, para Kelsen, certo? Voltando a que fala, né, quanto à questão da validade e quanto à questão da hierarquia da norma, a norma fundamental ela está na base do direito como ele é, ou seja, o direito
positivo, não no direito como deveria ser, o direito justo. Certo? Em regra, quando buscamos um direito, queremos justiça para nós ou para o nosso cliente. Ou seja, já o conceito de negócio jurídico é manifestamente o resultado de um esforço construtivo e sistemático, no sentido de ser empírico, ou seja, que ordena, generalizando e classificando. Certo? Considerando tais normas, que a situação das normas incompatíveis entre si é uma dificuldade tradicional, frente à qual se encontra o jurista de todos os tempos. Ou seja, a incompatibilidade de normas, né? Entre normas, muitas vezes. Certo? Então, posteriormente, está também da questão relativa às lacunas. Lacunas, de novo, que nós vamos dar no nosso próximo assunto, na nossa próxima matéria, para finalizar, né, o nosso conteúdo programático. Correto? Que diz o seguinte, que esta exista, ou seja, a lacuna, quando há falta de uma norma. Ou seja, uma vez que não existe uma norma, em regra há uma lacuna, né, no direito, no ordenamento jurídico. Ou seja, para Bob, um ordenamento é completo, olha aí, para Bob, o ordenamento é completo quando o juiz pode encontrar nele uma norma para regular qualquer caso que lhe apresente. É o mesmo pensamento de Hans Kelsen. Os dois autores são semelhantes quanto aos seus entendimentos. Repetindo o que Bob fala. Para que um ordenamento jurídico seja completo, né? Ou seja, quando o juiz pode encontrar nele uma norma para regular qualquer caso que lhe apresente. Então, podemos dizer que um ordenamento é completo quando jamais se verifica o caso de que a ele não se pode mostrar pertencente nem certa norma, nem a mesma contraditória. Ou seja, se não existir uma norma, né, que pertencente àquele caso concreto, ou até mesmo que contradiz aquele caso, ou seja, não existe, né, um ordenamento jurídico perfeito, um ordenamento jurídico completo. Ou seja, dá-se uma falta, né, de uma norma. Né? Ou seja, o juiz não pode nem mesmo se ater à norma para o caso, muito menos contradizer, né, o fato, o caso, com outra norma. Então, para Bobbio, né, não havendo uma norma, né, para todos os casos, né, ou para um caso em específico, esse ordenamento jurídico ele é incompleto. Ou seja, ele não é completo. Correto? Aí vem os problemas das lacunas, tá? Que nós iremos estudar em nossa próxima aula. Correto? Então, com isso, nós finalizamos esse breve relato, né, sobre o ordenamento jurídico, né, essa síntese, podemos dizer assim, né, de ordenamento jurídico, onde nós começamos a falar um pouco da parte introdutória, né, do ordenamento jurídico. Em seguida, falamos quanto à égide sobre o de Hans Kelsen e Norberto Bobbio, tendo em vista que ambos, né, praticamente possuem o mesmo entendimento, né, quanto à questão do ordenamento jurídico, né, havendo algumas nuances entre eles, né, poucas diferenças. Correto? Então, diante disso, nós finalizamos essa matéria de ordenamento jurídico, né? E nossa próxima aula, nós iremos finalizar, né, o nosso conteúdo programático, correto? Com as lacunas, correto? E verificar, né, essa questão, fazer uma correlação da lacuna com as normas jurídicas e assim por diante. Tá bom? Fica aqui meu forte abraço e até a nossa próxima aula, tá bom? Ok, tchau!